Vem comigo! Aumenta o som, produção. Amo essa energia do sextou. Arrasta o sofá. Começa uma mulher que o SS só está começando. Agora para o nosso dia. A vida vai te pedir mudança, tá? E principalmente, vamos lá? E principalmente coragem para mudar. Então não adianta só a vida te pedir não, vai exigir. E para coragem, muitas vezes sair da nossa zona de conforto, mas pode ter certeza, a mudança é a dolorida, mas depois você vai entender como vale a pena. Já aproveita muito agora para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Já pegou o celular? Já aproveitou para seguir as nossas redes sociais? Também no Facebook, no TikTok e no nosso canal do YouTube. Tem uma sugestão super bacana, quer estar aqui com a gente no Sabadão, agora estamos também no Balanço Geral, edição de sábado. Manda para mim, manda lá no Darcy Bezerra, _, eu vou amar receber a sugestão de vocês por lá. Inclusive, muita gente está mandando mensagem, Darcy, quero estar indo, vem comigo, estou adorando as ideias, os projetos, é uma honra para a gente ter vocês aqui, ó, de pertinho. E vamos para o nosso assunto de hoje. Quanto tempo uma criança passa em frente às telas, hein? Essa tem sido uma preocupação constante dos pais e dos educadores. Foi pensando nisso que no Vem Comigo de hoje, iremos falar de um livro que aborda sobre a educação digital infantil, Zeca e o celular, mostrando o equilíbrio. Faz uma reflexão sobre o uso consciente de aparelhos para os pequenos. E para isso recebemos aqui o escritor Nilson Araújo Júnior, meu querido, bem-vindo. Obrigado. Primeira vez aqui no Vem Comigo, primeira de muitas, né? Então vamos falar agora desse assunto que está super em alta e você foi lá, pronto, vou trazer um livro para a criançada, para conscientizar isso de forma lúdica. Isso. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Esse livro nasceu... Boa tarde a todos, muito prazer. Obrigado pela oportunidade. Esse é o objetivo. É o nosso segundo livro infantil, né? Nasceu com a motivação de um grupo que eu participo de escritores infantis maranhenses. O primeiro livro eu fiz com meu filho, inclusive o livro é dele. De forma estratégica, eu coloquei 10% no arquivo de escrita, para eu ter o direito de colocar o meu nome. Ele escreveu com 6, publicou com 7 e com 8 anos virou best-seller. E agora vem o segundo livro infantil, que é o Zeca e o celular, Encontrando o Equilíbrio. Eu sou pai, hoje o Benjamin tem 9 anos, e a nossa preocupação com ele, com as atividades diárias, não vem de hoje. O Benjamin, desde muito pequeno, tem acesso a livros, graças a Deus. A mãe dele, Darcy, gosta muito de ler. Ele vê isso diariamente, esse hábito de leitura, e eu também. É o nosso quarto livro familiar. E o Benjamin, ele tem hábitos regrados, né? Nós gerenciamos o dia a dia dele, que é o ideal. Né? Com o acesso fácil das telas, a internet, o que hoje nós pais temos que nos preocuparmos? Não é evitar. Eu percebi que as escolas se adaptaram e a tecnologia é uma ferramenta para facilitar o aprendizagem de nossas crianças. Tanto é que na escola onde eu estudo tem um app. Ele tem que fazer em casa esse app. E ele acessa através do notebook que ele ganhou. Pois bem, e aí não tem como evitar. Mas pode haver um equilíbrio, né? E mais, não é a tela, mas o que o meu filho está assistindo na tela. O conteúdo. O conteúdo, principalmente. Então, eu como pai, né, os pais que estão agora nos assistindo, tem que ter mais atenção do que nossos filhos estão assistindo, quem eles estão acompanhando e o tempo dessa tela. Hoje, a média, segundo estudos, a média do nosso Brasil são 5 horas uma criança passa. E é engraçado, em 2016, quando eu acompanhei essas métricas, nós adultos tínhamos uma média de 3,5 horas dia de acesso à tela. Hoje subiu para 7. Caramba. Adulto. E criança são 5 horas. Passou do dobro. Isso. Então, de quem é a responsabilidade? Sou eu como pai. Eu preciso gerenciar. Só que tem outra preocupação que eu também reconheço.
quando eu tiro a tela do meu filho, o que ele vai fazer depois? Aí eu acho que ele vai querer insistir. Ele vai ter que querer assistir. Só que aí que eu tenho que ter uma referência, eu tenho que ter um combinado. O Benjamin, que é nosso filho, ele tem acesso ao notebook 1 hora por dia. E eu brinco falando sério. Benjamin, tu tens direito a 1 hora. A pergunta é, tu quer usar 1 hora toda agora? Ou tu quer dividir 30 minutos cada? Papai, eu quero usar 1 hora. Tá bom. Olha pro relógio. Que hora você vai me entregar? Ele, tá horário. Tá bom. Tá horário, você vai me entregar. E aí, Dácia, às vezes, ele chora quando dá essa 1 hora, né? Finda. Eu, como pai, preciso ser firme. Porque a criança precisa também passar pelo tédio. Se fosse ele, eu dividiria em 20, viu? Precisa passar por esse tédio. Parcelava. Eu estava conversando até com minha esposa. Quando ele for maior, estudando para a faculdade, né? Vestibular, e pegar livros grossos, ele vai passar por um tédio. Então ele precisa aprender a passar, gerenciar essas emoções. Ele precisa buscar formas, né, de ocupar a mente, brincando, buscando amigos. Então eu preciso deixar o meu filho também por esse momento. Criança vivendo a vida de criança. Vida de criança. E aí eu, como pai, me coloco, muitos pais estão nos ouvindo agora, mas Nilson, eu trabalho o dia inteiro, e quando eu estou em casa, tenho louça para lavar. A minha esposa brinca assim, sempre haverá louças para lavar. E aí vem uma coisa interessante, Dácia. Tempo de qualidade. Não é filosofia, mas a criança é um ser humano em desenvolvimento. E eu, como pai, Nilson Araújo, sou responsável por ela. Então vamos lá. Que tempo de qualidade eu estou dando ao meu filho? Será que ao chegar em casa eu continuo trabalhando? Acontece, mas todo dia, toda vez, com muita frequência. Quantas vezes meu filho me pede para brincar e eu estou ao celular? Então a criança, ela pede pelo socorro. Eu estava conversando com um membro da nossa equipe, vindo para cá, eu digo assim, olha, eu até não ia comentar, agora eu vou comentar. A responsabilidade direta, nós pais. Sim. A criança passa 5 horas e média ao celular, tá? Ela pegou o celular de quem? É nossa responsabilidade. Então nós temos que ter também um pouquinho de conscientização, né? Sim. Então criar formas, dar um papel com uma caneta para ele pintar, uma bola, e outra coisa que chama atenção também. E eu aprendi isso como pai. Ser pai e ser mãe não tem manual. Se tivesse manual, eu venderia, que eu sou vendedor também. Quando eu dou um livro para o meu filho, eu e a mãe dele, a gente lê com ele. Não é dar um livro, esperar que ele leia só. É ser exemplo. Né? Eu preciso participar. O exemplo arrasta. O exemplo né? arrasta. O exemplo arrasta. Um brinquedo. Quanto tempo você, pai ou mãe, não senta mais ao chão com o seu filho para brincar? Há 2 semanas, eu estava com meu filho no nosso jardim lendo, ele com um livro e eu com outro. Olha que legal. É uma experiência e fica gravado na mente. E a gente sai dessa rotina muito agitada, a gente desacelera também, porque às vezes a gente fica ali o tempo todo e aí vem o estresse. Querendo ou não, a gente estava comentando essa semana aqui, que com esse movimento das redes sociais, às vezes a gente acaba se comparando a nossa vida com o outro. O adulto, ele já se compara, agora imagina a criança, que ela está olhando a realidade dela ali, poxa, mas meu coleguinha está vivendo isso e eu ainda não consegui alcançar esse objetivo. E aí tem crianças que podem chegar até uma ansiedade, por exemplo, né? Por conta desse consumo excessivo das telas. Por isso que veio a ideia de trazer o Zeca aí do celular. Quando eu escrevi o Zeca e o celular, eu fiquei pensando na rotina do meu filho e de filhos dos colegas, né? E o que eu estou lendo de artigos e assistindo nas mídias. O Zeca, falar um pouquinho, e gera uma curiosidade, o Zeca é um filhote de macaquinho, que ele começa a se distanciar da família, por passar muito tempo ao celular. Ele começa a se distanciar dos seus melhores amigos, a Gigi, que é a girafa, e o Tim, que é o tigre. E tem uma cena muito bacana, curiosa, né? A Gigi triste, olhando para o Zeca ao celular. E na escola o Zeca começa a tirar nota baixa. E aí que foi o start. E uma coisa muito bacana, como o enredo se passa por uma floresta, então, nossa, eu vou colocar o Rei Leão. O leão como, né? É um Sim. símbolo de liderança, né? De direcionamento. Vou chamá-lo de Leão Sabidão. Ah, legal. E até rimou, Leão Sabidão.
E esse filhotinho de macaco foi até o leão sabidão. Aí o leão sabidão começou a conversar com ele. E o que mais? O que mais? Você precisa adquirir o livro para acompanhar essa história maravilhosa. Você não vai contar tudo. Inclusive, Darcy, esse livro, ao final tem uma parte de cortar, de corte, de pintar, jogo de 7 erros, tem caça-palavras, labirinto, uma forma de os pais também acompanhar os seus filhos, né, nessas atividades lúdicas para brincar. Então, é um livro 100% colorido para chamar a atenção da criança. Que a questão é, Nilson, o que os pais pensam muito, na verdade, fazem, ali é só retirar o celular, e não é só retirar o celular, é ter uma estratégia ali, por exemplo, uma forma lúdica e acompanhar essa criança também. No caso, o Zeca, ele vem para isso, como uma estratégia, não é só tirar ali, é igual eu disse que quando a gente fala para a criança ou não pega isso, mas ela quer pegar. Então não, é usar uma forma estratégica para aquela criança não sofrer tanto. É mais ou menos isso? É uma forma estratégica, não só para a criança, mas para os pais. O pai vai se identificar nesse livro. O tempo que ele deixa o filho muito tempo ao celular. Ele traz outras lições além do celular. Sim, outras lições. E de se tratando de leitura, dá-se. Como motivar o meu filho, como incentivar o meu filho a ler. Né? Existem várias formas, não é uma regra, não é engessado, mas uma das formas que eu sempre faço e oriento permita o seu filho ter acesso a livros infantis que ele escolha, que ele goste. Esse é o primeiro passo. Ele tem que escolher e gostar daquele conteúdo infantil. 2, permita que os livros estejam ao alcance dele. Lá em casa, nosso filho tem livro dentro do carro, na sala, no quarto dele, no nosso quarto, no escritório, no banheiro. Ele tem acesso ao livro. E ele tem uma habilidade de reler os livros. É mesmo? Tem uma habilidade. Ele relê. Benjamin, ele sabe de qual os livros. Legal. Ou seja, aquela frase que o olho não vê, o coração não sente. Então ele precisa ter esses estímulos. Isso é uma ferramenta, é uma estratégia. Ele precisa ver, precisa sentir. Ele precisa, o pai também ler. Quando o Benjamin era menor, 4, 5 anos, até bem, 3, 4, 5, eu fazia uma estratégia de propósito, e com propósito. Qual? Ele com tablet. Confesso, ele com tablet. E eu ao lado lendo. Tranquilamente. Porque eu sei, a ciência diz assim, que isso é um estímulo intuitivo. Ele está vendo eu lendo. Sim. E isso foi vários dias, por muito tempo. Ele com tablet e eu lendo. Ele com tablet, eu lendo. E tem momentos ele lendo e eu lendo. Ou seja, e se eu fico muito tempo ao celular, dentro de casa? O que o meu filho vai pensar de mim? O celular é mais interessante. Ele começa a raciocinar, a ligar. Outro ponto também interessante, que nós havíamos conversado lá em casa. Quando a criança, ela faz birra, está estressada, irritada, e eu, pai, dou o celular ao meu filho e ele se acalma, como se fosse mágica. Tem gente que faz isso, viu? Eu já vi. Acontece. Eu já fiz isso. E se eu faço isso com frequência, o que é que eu estou criando? Eu estou validando aquele comportamento. E a minha criança pode pensar assim, bom, se eu fizer a birra, meu pai sempre vai me dar o celular. Então o celular não pode ser esse recurso. Tem que buscar outras formas. Se a criança está chorando, se ela está irritada, eu preciso entender o ecossistema, o contexto. Por que o meu filho está irritado? Qual foi o gatilho para impulsionar esse momento? Preciso entender. Que é um ser humano em desenvolvimento e eu preciso acompanhar. A tela é uma ferramenta? Mas precisa ter muito cuidado no uso diário. Então, cuidado redobrado com a criançada. Fica essa super dica, ainda mais agora, final de semana. Principalmente. Tempo aí, um tempo de qualidade para curtir com os filhos, usar essa estratégia, não só de dizer eu não, já estou vendo aqui minha filhada, viu? Vai ser uma ótima sugestão para nem pegar no meu celular. Exatamente. Tô brincando. E eu também evitar, como você falou, é uma dinâmica ali a dois, né? Entre o pai e o filho, ou entre o pai, a mãe e o filho, toda a família. E você comentou uma coisa agora há pouco, né? A gente fica acelerado, as crianças. Nós também. E nós também. Estamos acelerados.
Nossa. Eu te confesso que eu demoro desacelerar. Eu preciso, muitas vezes, em casa, desativar o banco de dados, desativar o Wi-Fi, para eu poder desconectar, me distanciar do celular. Vou fazer o seguinte, vou tentar desacelerar, vou ler o Zeca e o celular, né, encontrando Isso. equilíbrio, para justamente encontrar o equilíbrio e voltar com tudo na Pronto, segundona. Fechado? Pronto, fechado. Fechado. Obrigado. Qual o teu Instagram para o pessoal que está de casa, que Opa. quer acompanhar mais, saber mais, encontrar o Zeca e o celular com Muito atividade? obrigado. nilsaraújo.adm. nilsaraújo.adm. Já tá aí na tela, gente. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Já tô morrendo de saudade, segundona. A gente se encontra nesse mesmo horário. Beijo, beijo. Tchau, tchau.